Agora sim. Então, vamos lá. Para quem entrou agora, um bom dia a todos. Vamos iniciar aí a nossa aula, unidade 4.2, mas gostaria de fazer já algumas observações de extrema importância, tá? A gente já está finalizando as unidades. Eu e os outros professores temos esta semana e a próxima para encerrar. Perfeito? Depois a gente já entra efetivamente nas provas. Então, eu gostaria de pedir especialmente para Carol e para Samuel, os dois representantes de classe, ok? E para vocês, né, em especial para eles, para passar o recado e para vocês, que, por gentileza, já façam, para quem está no estágio, perfeito, tente antecipar o máximo que puder, já façam as peças, já enviem para verificação se está correto, tá? Para a nossa disciplina, tentem fazer aí todas as atividades diagnósticas e atividades de aprendizagem do AVA, tá? Tanto a diagnóstica para efetivamente consumar aí conhecimento, a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem, tá? Atividade diagnóstica é antes da aula, atividade de aprendizagem é após a aula. Peço para vocês fazerem, porque a faculdade está monitorando quem está fazendo atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. No portal de vocês, na disciplina de vocês, tem as duas, tanto a diagnóstica como a de aprendizagem. Tentem finalizar isso. Em junho, a gente já no comecinho de junho já inicia as provas, perfeito? Então, não deixem aí qualquer pendência para a gente já finalizar este semestre da melhor maneira possível, tá? Então, deem uma revisada para quem fez, para quem não fez, e já comecem a estudar para a gente já iniciar as provas. Por isso, peço a vocês, não deixem nada, né, para depois, porque a orientação da gente é já efetivamente ir agilizando, já postando tudo, já finalizar, perfeito? Para que a gente, como eu disse, possa terminar o mais rápido e da melhor forma possível. Em relação à nossa disciplina, eu inicio a 4.2 hoje. Acredito que eu até finalize a 4.3, porque essa 4.2 ela é curta. Terminando, a semana que vem a gente faz uma revisão, tá? E aí já vamos para as provas. Então, comecem a estudar, que o próximo passo é a realização de provas. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo? Não, só dá bom dia. Eu aviso todo mundo. Obrigado. O senhor sabe o dia, professor, que começam as provas? Então, Sandra, ficou nessa discussão, nós temos, ainda não, vai ter um posicionamento oficial da faculdade, tá? Tudo que eu estou falando ligado à prova é oficioso, não é oficial. O oficial vocês terão que acompanhar aí, efetivamente, pelo portal da faculdade. Então, a faculdade vai seguir, efetivamente, o que o governador vai dizer, né? Então, ele deu aí até o dia 31, ok? A gente não sabe se vai haver prorrogação ou não, perfeito? Então, nessa linha que nós estamos tratando, né, se efetivamente não prorrogar, né, nós iremos para as provas, que serão presenciais, perfeito? E caso não haja prorrogação, serão à distância tal como fizemos aí no primeiro bimestre. Daí a importância de já estar tudo efetivamente feito, postado, tá? Porque a gente já está aguardando aí a deliberação dos órgãos competentes da faculdade, que fará um pronunciamento oficial para vocês, né? E para os professores também. Então, eu não tenho uma resposta de bate-pronto para você, Sandra Rinco, para você e para todos, a data, perfeito? Mas tem o seguinte, por isso que, como a gente vai esperar aí o posicionamento dos órgãos oficiais, a informação que eu tenho é essa, já vamos agilizar tudo, estágio, atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, já deixar tudo certo,
seja por uma forma, seja pela outra, a gente já está pronto para efetivamente realizar e finalizar esse semestre. Perfeito? Então, peço a vocês aí, reiterando, né, que nos ajudem e se ajudem nessa linha. Só fazer as atividades diagnósticas e de aprendizagem, estudar para as provas e esperar a data. Agora, a data efetivamente é uma incógnita. Vamos ter que ficar esperando aí a cada semana. Eu tenho minhas dúvidas se o Dória vai prorrogar. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? A não ser que nas próximas semanas aí começa a efetivamente diminuir as mortes, qualquer coisa nesse sentido. Mas também o comércio já não está aguentando mais, as empresas que a gente estava conversando não estão aguentando mais, as pessoas, tá difícil, né, de entender, é complicadíssimo. Então, vamos esperar aí um pronunciamento oficial da faculdade. Tudo bem, Sandra? Tudo, professor. Obrigada. Tendo em vista aí, só ficou uma ideia mesmo que eu tinha que mencionar, por isso que eles querem que já façam tudo, entendeu? Já deixar tudo no jeito, porque vai ser uma loucura, né? A gente tem que começar com as provas, tem que fazer revisão, tem que fazer lançamento, aí tem segunda chamada, tem postagem, e aí o mês já foi embora, né? Então, por favor, antecipem o que vocês puderem, não deixa para cima da hora, você entendeu? Para que ninguém tenha prejuízo. Perfeito? Vou compartilhar a tela aqui, um minutinho, para a gente entrar na unidade 4.2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Tá compartilhado aí com vocês? Sim, pronto. Ah, que ótimo. Então, vamos lá. Unidade 4, seção 2. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Acho que é aqui, né? Vamos lá. Então, na unidade 4, a gente falou de liquidação, intervenção judicial e extrajudicial na próxima aula. Perfeito. Agora a gente vai falar, iremos abordar o procedimento de execução por quantia certa contra devedor insolvente, abrangendo a sua legitimidade, sua competência e seus pressupostos. Legal isso, bem interessante. Vamos lá. Insolvência civil, ok? É o procedimento de execução por quantia certa contra devedor insolvente, que busca o reconhecimento da insolvência civil do devedor e a instauração da execução coletiva, quando há comprovação efetiva de que o devedor não possui patrimônio suficiente para arcar com suas dívidas. Faculta-se ao credor ou ao próprio devedor requerer a declaração de insolvência, como forma de garantir a isonomia de tratamento aos credores. Pessoal, alguém sabe efetivamente a diferença, né? Antes de falar da própria execução, da diferença de uma ação de cobrança, de uma ação monitória e de uma ação de execução de quantia certa contra devedor insolvente? Eu estou indo um pouquinho além do que o texto, inclusive, está mencionando aqui. Alguém arriscaria a diferença entre ação monitória, ação de cobrança e ação de execução de quantia certa contra devedor insolvente? Alguém arriscaria algo? Tem alguém aí? Sim, professor. Qual a diferença, Sandra? Vamos lá. Me ajuda. Professor, não sei. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de ação, isso é importante a gente delimitar, ok? Para que a gente não proponha aí a ação errada, tá? O texto não está falando nenhuma das outras que eu acabei de mencionar, mas sempre chega para a gente, perfeito, as ações, né, os títulos,
E eu preciso fazer uma análise preliminar, tá? Então, eu fico entre estas três ações, se é uma ação de cobrança, se é uma ação monitória, ou se é uma execução por quantia certa contra devedor insolvente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não propor a ação errada, tá? O texto, ele não fala das outras ações, mas eu estou acabando por mencionar para que fique bem claro. Muita gente erra e juiz extingue de ofício, perfeito? Ou então, se ele não extinguir de ofício e outra parte contestar, dizendo que a ação intentada foi a ação errônea, tá? Ainda assim, terá o pagamento em custas e honorários de sucumbência, perfeito? Então, eu vou fazer uma abordagem rápida da diferença entre a ação de cobrança, a ação monitória e a ação de execução, e peço também a vocês que façam uma pesquisa rápida aí no Dr. Google, tá? Para que esse conhecimento fique bem solidificado, e quando chegar títulos, né, para se propor essas ações, a gente observe o requisito de cada um deles para ter em mente. Eu vou propor uma ação de execução, uma ação de cobrança ou uma ação monitória. São ritos totalmente diferentes, tá? Para que a gente não tome aí uma extinção do processo, ok? Com condenação em custas e honorários e sucumbência. Então, vamos lá. Começando pela ação monitória. A ação monitória é um procedimento especial, tá? E significa dizer o quê? A ação monitória. Quando a gente tem um título, perfeito, mas esse título já prescreveu. A gente tem um título em mãos, tá? Por exemplo, um cheque, perfeito, mas este cheque ele está prescrito, perfeito? Então, eu entro com uma ação monitória. Por quê? Porque eu já tenho um indício, né, que houve uma relação de prestação de serviços ou de compra e venda, tá? Com determinada empresa, com determinada pessoa. Eu já tenho um indício, eu já tenho um lastro, eu já tenho uma história. A única coisa é que eu efetivamente me perdi no tempo, perdi o time, né? E efetivamente o título prescreveu. Perfeito? Então, eu tenho contrato, eu tenho cheque, eu tenho duplicata, eu tenho nota promissória, eu tenho um título, mas esse título está prescrito. Título, quando eu digo, são títulos de crédito. Ele já prescreveu. Mas eu tenho todo o lastro da história, perfeito, do que efetivamente aconteceu para a emissão desse título. Então, aí eu vou buscar uma ação monitória. Na verdade, eu vou buscar, né, a possibilidade que este título volte a ter a sua força executiva. Em decorrência da prescrição, ele perdeu a sua força executiva. O que eu almejo com a ação monitória, tá, é buscar esta força executiva deste título. Perfeito? Ação monitória de procedimento especial. Ação de cobrança, tá? Ação de cobrança. Eu fiz uma negociação, ok? Ou uma prestação, ou realizei uma prestação de serviço, e nenhum título foi emitido. Eu não tenho nada em mãos. Então, eu tenho que ter um processo de conhecimento. Terá produção de prova, terá oitiva de partes e testemunha. Eu tenho, para eu chegar no título executivo, que será a sentença, tá? Eu tenho que ter um processo de conhecimento. Perfeito? Onde se ouvirão partes e testemunhas, para ter reconhecido o meu direito. Perfeito? Reconhecido o direito, reconhecido valores,
tá? Reconhecida a prestação de serviço. Aqui eu não tenho qualquer elemento. Aqui, efetivamente, eu tenho que bater as portas do Poder Judiciário para constituir, né, o meu título de crédito, que será a sentença judicial. Diferentemente da ação monitória, que eu tenho um título, eu tenho todo o lastro comercial e de prestação de serviço que eu fiz com esta pessoa. Na ação de cobrança, perfeito, eu não tenho a emissão do título. Na ação monitória eu tenho um título prescrito e na ação de cobrança eu não tenho título. Eu tenho que ter a constituição do título. Perfeito? Então, é um processo de conhecimento que caberá recurso até chegar à fase do trânsito em julgado, tá? E a parte de cumprimento de sentença. Então, aqui eu tenho que constituir o título de crédito. Perfeito? E temos, por último, tá? A ação, que é o tema da nossa aula, tá? De execução, tá? De quantia certa, porque eu já sei qual é o valor desta execução, perfeito? Contra um devedor insolvente que não pagou. Nesta linha, tá? Não há que se falar em processo de conhecimento. Perfeito? Eu não preciso buscar um processo de conhecimento. No processo de conhecimento, o réu é citado, ok? Efetivamente, para contestar a ação. Num processo de execução que é esse, tá? Ele é citado para pagar sob pena de penhora. Então, é uma outra fase processual. Tá? Aqui eu parto, né? A partida é do trânsito em julgado para frente, se inicia um processo de execução. No processo de conhecimento, perfeito? Ainda você tem muitas fases, tá? Tanto o processo de conhecimento quanto a fase recursal, para depois chegar, efetivamente, no trânsito em julgado e iniciar uma execução. Então, a gente tem que tomar, reiterando, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Entre entrar com uma ação monitória, onde eu tenho o título, porém o título está prescrito, entrar com uma ação de cobrança, onde eu não tenho título algum e eu tenho que fazer a constituição do título, ou entrar com uma ação de execução, tá? De quantia certa contra devedor insolvente, onde eu já tenho título, o título tem a sua eficácia e força executiva em plena vigência, só que o devedor é insolvente, ele não me pagou. Perfeito? Então, eu preciso buscar, tá, um reconhecimento que está aqui, ó, da insolvência civil dele. Tá? Nada mais é do que efetivamente dizer que esta pessoa, que tudo que ele contrai com as outras, ele não paga. Ele é um insolvente civil. Então, tomem cuidado com isso, reiterando, façam uma pesquisa, tá? Diferença de ação monitória, ação de execução e ação de cobrança. Perfeito? Porque tem que se fazer toda esta análise documental e procedimental, perfeito? Para ver qual é um dos três caminhos a seguir. Ou entro com uma ação de execução, ou efetivamente com a monitória, ou com a ação de cobrança, para que não tenhamos aí maiores problemas. Perfeito? Caso contrário, tá? A gente pode ter aí uma extinção do processo, com condenação em custas e honorários de sucumbência. Aí a gente tem que conhecer títulos de crédito, todos eles, ver os requisitos que os seguem, a sua formalização, a sua eficácia executiva, para saber qual ação a gente irá propor. Tudo bem? Alguma dúvida relacionada, antes de entrar aqui na própria insolvência civil, entre a ação de cobrança, monitória e ação de execução? Hein, amigos? Alguém Não, tem? Fala. Não tem. Não tem? Ah, que bom. O Obrigada. pessoal responde, dá um desespero,
Porque Mas eu não... sabe o que é? Às vezes a gente põe o microfone para funcionar e aí ele não vai, então demora um pouquinho mesmo. Ah, entendi. Então, tá bom. Mas peguem aí a minha ideia de fazer uma pesquisa, tá? Mas o básico é esse, tá? Entre a ação de cobrança, ação monitória e a ação de execução. Eu não sei, vocês principalmente do oitavo, se já tiveram ação monitória, ação de cobrança, mas deem uma olhada nisso com muito carinho. Não vai pegando o título e já efetivamente propondo a ação de execução, que pode ser que a gente tenha problemas aí no caminho. Vejam que até aqui o slide vem falando do invoice, aqui, ó, que é uma fatura, né? Tem que olhar o título. Qual é o título que a gente tem em mãos? Perfeito? Então, vamos lá. É o procedimento de insolvência civil, tá? É o procedimento de execução por quantia certa. Por que por quantia certa? Porque eu já sei, o título é líquido e certo. Para a gente promover uma ação de execução, eu tenho que ter um valor, né, líquido e certo, tá? Por isso que, efetivamente, a gente tem nessa linha, ok, que saber, efetivamente, se esse título ele está líquido e se ele está certo. A gente tem que atualizar o título, tá? O valor do título, de acordo aí com a tabela do Tribunal de Justiça. E a atualização também é outra circunstância que a gente tem que olhar muito bem. Porque se você atualizar ele erroneamente, não seguindo a tabela do Tribunal de Justiça, tá? Com certeza a outra parte irá embargar esta ação, perfeito, que é o remédio jurídico cabível em fase de execução, que são embargos à execução, e dirá o seguinte: eu devo sim, mas não esse valor está errado. Perfeito? E eu quero que efetivamente, né, o processo seja extinto, porque para uma ação de execução, ele tem que ser líquido e certo, ele não está certo. Ele errou no cálculo. Então, acertou na ação, mas errou no cálculo. Então, é outra circunstância, tá, que para a gente promover uma ação de execução, eu tenho que saber. Então, vamos lá. É o procedimento de execução por quantia certa contra devedor insolvente, aquele que não paga ninguém, tá? Por que insolvente? Não paga ninguém. Agora, a gente tem execução de quantia certa contra devedor solvente? Sim, quando ele tem patrimônio. Perfeito? Então, ele efetivamente tem condições de pagar. Muitas das vezes, quando a gente promove, não é o caso aqui do nosso texto, né? Mas quando a gente promove efetivamente uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, tá? A gente já entra, se eu estou dizendo que ele é solvente, eu já entro nomeando bens, pedindo a penhora desse bem, tá? Ó, ele tem carro, ele tem casa, ele tem efetivamente, se eu souber, né, aplicação financeira, já para eu garantir o meu crédito. Aqui no nosso texto, tá? Ele é um insolvente, ele não tem qualquer patrimônio. Perfeito? Então, na verdade, o que eu almejo com esta ação é um reconhecimento civil, ok, que ele efetivamente não tem patrimônio, tá? Então, é o procedimento de execução por quantia certa contra o devedor insolvente que busca o reconhecimento da insolvência civil do devedor e a instauração da execução coletiva, tá? Nada mais é do que praticamente um pedido de falência de um insolvente civil, tá? Só que com outra nomenclatura. Quando há comprovação efetiva de que o devedor não possui patrimônio suficiente para arcar com suas dívidas, faculta-se ao credor ou ao próprio devedor requerer a declaração de insolvência, como forma de garantir a isonomia de tratamento de credores, aos credores. Mas, meus amigos, se ele não tem qualquer patrimônio aqui, como é que vai garantir a isonomia de tratamento aos credores? Aqui, ó. Quando há comprovação efetiva do que o devedor não possui patrimônio suficiente para arcar com suas dívidas,
faculta-se ao credor ou ao próprio devedor requerer a declaração de insolvência, tá? Como forma de garantir a isonomia dos credores. Aqui, ó, nesta primeira parte, tá? Ele não possui, deixa eu grifar aqui, patrimônio suficiente para arcar aí com as suas dívidas. Então, pode ser, tá? Aqui na insolvência civil, pode ser que ele não tenha nenhum patrimônio, como eu mencionei, ou que ele tenha um pequeno patrimônio, mas tem aí muitas dívidas, tá? Então, na verdade, o que ele busca aqui, ó, é uma isonomia de tratamento com os credores. O pouco que ele tem, ele vai ter que partilhar efetivamente com os credores. Porém, contudo, todavia, entretanto, caso ele não tenha, não possua patrimônio nenhum, mesmo assim, tá, a gente, às vezes, entra com pedido de reconhecimento da insolvência civil. Professor Marcos, o que a gente vai ganhar isso? Né, com isso, sabendo que ele, efetivamente, ele não possui patrimônio, tá? Porque ele pode possuir um pequeno patrimônio, só que o patrimônio dele, efetivamente, é maior do que todas as suas dívidas para com os credores, tá? Ou então ele não possui nenhum patrimônio, porque eu entraria com uma ação, tá, de reconhecimento de insolvência civil, se ele não tem qualquer patrimônio, o que eu vou ganhar com isso? Você não vai ganhar nada, tá? A grande problemática a grande problemática e efetividade, perfeito, é que você quer que aquela pessoa não contraia mais, você está tão aqui, vamos dizer, cansado de tentar receber dessa pessoa, perfeito, que você quer esse reconhecimento dessa insolvência civil, para que ela não faça mais nenhum negócio jurídico com qualquer outra pessoa. Perfeito. Agora, vocês imaginem, né, mais valor pecuniário você não vai receber nada. Agora, imaginem a seguinte situação, você ser reconhecido como um insolvente civil. Isso fica atrelado aí ao seu CPF. Você irá aí nas Casas Bahia comprar o liquidificador de R$50, vai constar lá, insolvente civil. Perfeito? Significa dizer que tudo que você contrai, né, que você negocia com alguém, você não tem condições de pagar, já que você é declarado um insolvente civil. Então, no primeiro momento, você não ganha nada. Você espera que, efetivamente, essa pessoa possa sair desta insolvência e, num futuro que não seja tão distante, ela possa te procurar oportunamente, perfeito, para tentar saldar a dívida dela com você. Perfeito? Então, é isso. Tem gente que, muitas das pessoas, às vezes, vem efetivamente bater as nossas portas, porque ela teve um percalço financeiro num dado momento, mas ela vai ter que dar um jeito de pagar essa dívida para acertar aí a sua condição financeira, né? E assim vai. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Primeiro, diferença entre ação monitória de cobrança e de execução. Segundo, insolvência civil, né? Quando não possui patrimônio suficiente, tá? Ou então, insolvência civil quando não possui qualquer patrimônio. Deu para entender essa diferença? Sim ou não? Sim, pro. Carol, você não vale mais falar, Carol. Agora é o restante, senão eu desisto, hein? Tá bom. Vamos lá. Será que a Célia está tomando café? A Célia, a Sandra, o que está acontecendo? Que ninguém fala comigo. Entendi. Vou tocar uma buzina da próxima vez que ninguém falar comigo. Então, vamos lá. Deu para vocês entenderem essa diferença entre monitória, cobrança e execução e insolvência com patrimônio e insolvência sem patrimônio? Deu sim, professor. Então, tá bom. Perfeito. Se tiver qualquer patrimônio,
é um devedor insolvente, tá? A gente pode ainda tentar buscar alguma coisa dele. Tomem cuidado com isso. Utilizando as lições de Teodoro Júnior, podemos afirmar que a execução de quantia certa contra devedor insolvente seria o procedimento especial para a execução do devedor civil, declarado como insolvente, cujo objetivo é proporcionar a igualdade entre os credores na recuperação dos seus créditos. Então, a gente já viu lá na falência que a gente tem a massa falida e que a gente, efetivamente, numa pessoa jurídica, né, a gente faz o pedido de falência para que o seu patrimônio possa ser diluído, né, mitigado entre todos os credores. Então, o grande objetivo da falência, perfeito, é efetivamente ela terminar no zero, né? Pelo menos eu vendi todo o meu patrimônio, paguei aquilo que eu teria que pagar, então fali, mas efetivamente não devo nada para ninguém. Eu consegui mitigar meu patrimônio, pagar a todos, porém não devo nada a ninguém. Aqui é diferente, né? O devedor civil, mas o objetivo é o mesmo, tá? Ele quer que, efetivamente, o seu pequeno patrimônio, ok, também seja diluído e que dê aí condição, tá, de, efetivamente, pagar todos os seus créditos, tá? Então, tem aí, ó, o objetivo é proporcionar a igualdade entre os credores na recuperação dos seus créditos. Perfeito? Mas também é a mesma forma, tá? Sofre aí uma execução coletiva. Passa pelo mesmo crivo aí, efetivamente, de uma execução coletiva, tá? Pelo próprio conceito, já se infere que o objetivo do procedimento é garantir o princípio do par conditio creditorium, ou seja, condições de igualdade ou paridade entre os credores. Perfeito? Só que aqui, pessoal, fica bem mais difícil, porque se a pessoa tem vários processos em execução, ok, e ela é uma pessoa física, não é insolvente civil, não tem muito patrimônio, muitas das vezes a gente já faz aquela análise preliminar, não podemos nos esquecer que o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Por isso que eu sempre digo para vocês, antes de a gente propor uma ação, eu tenho que pensar, né, contra quem eu vou intentar esta ação, contra quem eu estou processando. Perfeito? Para que depois não chegue nesta fase e eu fique aí efetivamente tentando receber. Se o valor é pequeno, como eu estava dizendo que o advogado é o primeiro juiz da causa, a gente acaba nem indo atrás. Acaba mais se socorrendo a um cartório de protesto, deixa lá protestado, quem sabe um dia ele retorna efetivamente para fazer um acerto comigo, do que eu propor, né, uma ação de execução civil declarado, dá para ver sua declaração como insolvente. A não ser que eu efetivamente queira terminar de enterrar essa pessoa com pá de cal, ok? Tendo contra ela uma declaração de reconhecimento, né, de devedor civil, de insolvente civil. Perfeito? Porque, como eu disse, né, senão a gente fica com um monte de ação para receber, perfeito, e dinheiro que é bom nada. Vamos taxar como exemplo essa pandemia. Com certeza vai ter muita ação aí de pessoas que contraíram dívidas e não conseguiram pagar, que vão pedir para que a gente entre aí com ação de execução, ou com ação monitória, ou com ação de cobrança. Mas a primeira análise que eu tenho que fazer, eu vou ter solvência nisso, eu vou conseguir efetivamente, através do meu instrumento jurídico, que é a minha ação, conseguir transformar isso em pecúnia, em dinheiro, ou eu vou ficar só com um processo a mais. Até porque o pessoal nesta fase, eles querem que trabalhe por êxito. Ó, doutor, tenho aqui, sei lá, 300 mil reais para o senhor cobrar de determinada pessoa, tá?
te pago 20%, 30% aí pelo êxito. Pô, você vai ficar animado? Não sei, tem que fazer uma análise, falar, poxa, eu vou conseguir receber ou eu vou ficar com um processo aqui de execução, né? E não vou ter solvência nisso. Só vou ficar com um processo, mais um para minha carteira, mais um para cuidar de prazo, mais um para cuidar de prescrição e dinheiro que é bom, nada. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, muitas das vezes, compensa fazer uma análise preliminar, tendo em vista que a gente é o juiz da causa, num primeiro momento, falar, poxa, não, eu tenho solvência, vou efetivamente conseguir. Ou então, meu amigo, se você quer só ver, através da sua ação de execução, né, a declaração dele como insolvente, porque a gente já sabe que ele não tem nada, você vai me pagar X mil reais para eu promover essa ação. Perfeito? Aí eu não recebo nada, né, no êxito, mas proponho a ação e saio fora do risco de ficar só trabalhando e não receber nada. O que você quer fazer? Perfeito? Então, isso tem que deixar bem claro aí para que a gente não fique com mais um processo na carteira e, efetivamente, não transforme isso em pecúnia. Teodoro Júnior chega a fazer uma analogia, considerando o procedimento como uma verdadeira falência civil, que acabei de mencionar para vocês, tá? Chega a fazer uma analogia, considerando aí o procedimento como uma verdadeira falência civil. No entanto, como o próprio autor admite, existem diferenças sensíveis em relação ao procedimento falimentar. Lógico, né? E o procedimento é voltado à execução do devedor empresário insolvente. Do devedor não empresário insolvente. Entre as principais, podemos destacar: insolvência destina-se a devedores civis, não empresários. Esta é a principal delas. Perfeito? Então, são pessoas civis. Eu acabei de mencionar, né? Pessoa jurídica. Iremos para processo de falência. Pessoa física, insolvência civil. Perfeito? Insolvência civil. Devedores civis, não empresários. Não há distinção de tipos penais para práticos que denotem insolvência. Perfeito? Não há definição de tipos penais para os atos que denotem insolvência. Então, a gente já sabe que a única prisão sem pena, né, que é uma prisão administrativa, efetivamente, que o nosso ordenamento jurídico admite, é a ação de alimentos. Perfeito? É a única. Aqui na insolvência civil não há qualquer tipo penal. O nosso ordenamento jurídico não admite pena para quem é declarado, ok, insolvente. Então, não há qualquer tipificação legal de crime nestes casos. Ok? Não há. Esta parte aqui, ok, as pessoas chegam no escritório e ficam doidas, né? Mas não é estelionato, mas não é isso. Não é, amigo. Ok? Não é. Poxa, mas... Porque a pessoa entende o seguinte: eu comprei o material dele, ele quebrou, não conseguiu me entregar, ele é um estelionatário. Não é. Ele é um insolvente civil. É outra situação fática. Não, mas isso é estelionato. Então, você efetivamente vai abrir lá, pedir a instauração de um inquérito com ele por estelionato, algo nesse sentido, ele ainda vai pegar isso e vai entrar com uma ação contra você, perfeito, por danos materiais, danos morais e tudo mais, perfeito, e vai receber de você, vai pagar o crédito dele com o seu dinheiro. Cuidado com isso. A gente não pode esquecer, tá? O que é crime e o que é insolvência civil. São coisas totalmente diferentes.
Por isso que até o texto aqui, ó, diz claramente, aqui, ó, o próprio devedor pode requerer a sua declaração de insolvência. Então, o próprio devedor pode requerer a sua declaração de insolvência, para que ninguém venha alegando aí ele efetivamente com crime de estelionato e afins, tá? Não há tipificação penal, tá, para atos que denotem insolvência. Cuidado com isso. Então, primeiro cuidado, para ver se a gente não vai entrar com a ação errada, entre a ação monitória, a ação de cobrança e a ação de execução, tá? Para ver se a gente não vai propor aí uma abertura de inquérito policial, ok, erroneamente, depois esta pessoa, tá, vai responder por isso, tá? Se a gente entrar com um pedido de requerimento de inquérito, perfeito? Falsa comunicação de crime, isso pode ter a lei do retorno. Professor. Muitos, só finalizar esse raciocínio, por favor. Muitos falam o seguinte, vai lá na delegacia e faz um BO. Cuidado com isso, debate e pronto. Você tem que analisar com pormenores. Perfeito? Aí o cara fala, não, eu sou um declarado insolvente civil. Efetivamente, quebrei como qualquer empresa jurídica quebra, eu sou pessoa física, não consegui pagar. E aí vai dar margem para inúmeras discussões. Onde eu quero chegar? Para finalizar e passar a palavra para a Sandra. Faça uma análise se efetivamente ele está nas raias aí de um crime de estelionato ou efetivamente ele está numa área de insolvência civil. Perfeito? Para que a gente não faça aí, não passe a orientação errada, perfeito? E tenha aí uma inversão de jogo e isso venha contra nós. Cuidado com isso, hein? Pelo amor de Deus. Por gentileza, Sandra Rim, por favor. Professor, esse é o famoso nome sujo? Ele está com o nome sujo, é isso? Sim, sim. No caso dele, qualquer pesquisa que for fazer em nome dele, ele tem o nome sujo, não pode comprar, é isso? O insolvente civil é isso? Isso. Você, para negativar o nome de alguém, Sandra, duas formas, tá? Ou você vai lá no cartório de protestos, de distribuição de protesto lá na 15 de novembro, certo, no centro de São Paulo, e leva um título para protesto, perfeito, e esta pessoa fica negativada administrativamente, ok? Ou então você não tem título algum, ou você tem um título, porém você quer uma declaração judicial, perfeito? Que esta pessoa seja declarada insolvente civil. Aqui nós iremos propor uma ação. Tá? A diferença é que quando a gente vai lá no cartório de distribuição de protestos, lá na 15 de novembro, perfeito? Ele é administrativo, tá? Aqui, a consequência jurídica é maior. Aqui a gente passa pelo crivo de um processo judicial, perfeito? E ele aí, efetivamente, vai ficar declarado insolvente civil. Como você diz, com o nome sujo, né? Só que a gente não utiliza, para a gente que é da área do direito, né? A gente fala, o nome dele está negativado, entendeu? Ele é um insolvente civil. A gente não vai usar esse jargão popular, tá com o nome sujo, né? Nome sujo, um protesto já negativou o nome dele. A gente sempre fala, nome negativado, ok, e efetivamente ele é um insolvente civil. Perfeito? Então, contanto que, muitas das vezes, aqui no escritório a gente tem acesso ao Serasa, isso pelo totem eletrônico, inclusive, vai entrar com a ação, já puxo tudo o nome dessa pessoa, né? Tem carro, tem casa, já faço uma análise administrativa dentro do escritório. Tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo, não tem nada, é um duro. Então, eu já puxo tudo que essa pessoa tem. Hoje em dia é muito fácil isso pela internet,
Se eu quiser saber tudo que você tem, Sandra, eu consigo em 5 minutos, entendeu? De patrimônio. Aí fala, compensa entrar com ação ou não compensa entrar com ação? Né? Ah, ela não tem patrimônio nenhum. Sandra não tem patrimônio nenhum. Não tem casa, não tem carro, não tem nem conta em banco. Mas ela trabalha? A Sandra trabalha. Ela é registrada numa empresa legal. Ah, é? Vamos ver. Quanto será que ela ganha de salário, a Sandra, hein? Ah, em torno de 5 mil reais. Ah, eu vou pedir uma penhora sobre o salário dele. Ô, professor Marcos, a penhora sobre o salário, efetivamente, ela é, constitucionalmente, ela é proibida. Pô, mas eu não vou pedir pela integralidade, eu vou pedir pela proporcionalidade, ok? Que salário da Sandra seja aí efetivamente penhorado no percentual de 20% para pagamento da dívida. É a única coisa que me resta, porque ela não tem outro patrimônio. Perfeito? Então, esta análise, né, preliminar é feita por nós. Se tem documento, se tem título, se não tem título, se tem patrimônio, se não tem patrimônio. Tudo bem, Sandra? Tudo, professor. Obrigada. Alguém ia me perguntar mais alguma coisa? Professor, desculpe interromper, mas o Gustavo disse que está tentando entrar. Pedi para o senhor aceitar. Fala para ele que a entrada é no automático. Já está tudo liberado. Eu não admito ninguém. Fala para ele sair e entrar de novo, por favor. Sim. Vamos lá. Então, Sandra, esclareci sua dúvida? Sim, professor. Obrigada. E peço a vocês, tá, quando estiverem aí militando, principalmente na área de direito empresarial, né? A gente tem que ter aí, mediante certificação digital, e estar ligado ao Serasa, a esses órgãos, né, de proteção ao crédito, para que a gente faça uma análise, como eu disse, preliminar, para saber se é viável a gente propor esse tipo de ação ou se não é viável, entendeu? Viável que eu digo do lado financeiro, inclusive, né? Fazer uma análise preliminar, ver, poxa, eu vou ganhar algo com isso, ou só vou movimentar efetivamente o poder judiciário e dinheiro que é bom nada, né? Então, temos que fazer essa análise, com certeza, e chegar aí a um consenso se é possível ou não. Perfeito? Porque senão, meus amigos, aparece todo um monte de gente aí batendo na porta, ó, propõe ação, propõe ação. O processo dá trabalho. Aí você fica perdendo muito tempo, né? Efetivamente, muito tempo com coisa pequena, tá? E aquelas coisas grandes que você poderia se dedicar, estudar mais, fazer uma ação bem melhor, bem mais elaborada, perfeito? E falar, poxa, legal, né? Conseguir entrar com esta ação, foi top, perfeito? Muito melhor do que efetivamente a gente ficar aí discutindo e não receber dinheiro algum. Eu aprendi, posso dizer uma coisa para vocês, assim, vou falar da minha experiência, cada um adote a sua. Eu sempre tinha colegas que falavam, eu tenho 3 mil, 10 mil, 20 mil processos em andamento no meu escritório. Legal. Eu entendi, para minha ideia agora, eu prefiro qualidade do que quantidade. Perfeito? Às vezes o cara tem 3 mil, mas é 3 mil porcaria. O outro tem 10, mas é 10 processos que têm liquidez, são processos que efetivamente vai sair, vai dar um bom retorno financeiro. Tá? Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise. Vamos lá. A previsão de acordo com os credores em caráter não impositivo, ao contrário da recuperação judicial que põe a vinculação dos credores, tá? Então, na falência, eu tenho que fazer efetivamente a nomeação, né, a vinculação de todos os credores. Aqui, uma insolvência civil, uma previsão de acordo com os credores. Uma previsão de acordo. Por isso que eu digo, né, nessa análise que eu estou falando para vocês preliminares, muitas das vezes, entendeu?
a probabilidade de êxito aqui é bem remota, tá? Você imagina que você, numa declaração de insolvência civil requerida pelo próprio devedor, você chamar todos os seus credores e falar, olha, eu tenho um único carro e, efetivamente, para que não se tenha um monte de execução coletiva, eu vou vender e vou pagar uma parte para cada um de vocês, perfeito, deste valor. Então, às vezes o credor vai falar, não, eu prefiro, não vai dar pouco para todo mundo, eu prefiro correr sozinho e tentar penhorar pela totalidade, outros vão desistir da ação, aí cada um vai ter uma história, tá? Mas, né, a gente pode tentar efetivamente esse acordo com todos os credores, sim. Veja que a lei aqui não deixou nem com caráter obrigatório, e sim com caráter facultativo, tá? Não existe a figura do período suspeito na insolvência civil, que tem lá na falência, que a gente viu, né? Eu até mencionei para vocês, e dei como exemplo, inclusive, uma decisão judicial recente, semana passada, 15 dias, do juiz da pedido de recuperação judicial da Saraiva, que mandou devolver todos os livros que ela adquiriu. Tá? Nesse período suspeito, eu disse para vocês, a pessoa começa a estocar muita mercadoria, começa a fazer compra relacionada à sua empresa, perfeito, falando falência, hein? De compra que você pega o histórico dela, nos últimos 6 meses, ela compra 1.000. Agora está querendo comprar 5.000 por mês, tem alguma coisa errada. Porque ela está comprando muita coisa. Ela vai abrir uma nova empresa para o seu estoque. Ela está num período suspenso. Na insolvência civil, não há que se falar de período de suspensão. Então, aqui cabe para a gente, né, uma melhor análise. Contanto, quando a gente estuda contratos, perfeito, é que as pessoas não têm, né? Poucas têm, melhor dizendo. A ideia daquela advocacia preventiva. Então, se eu vou fazer aqui um contrato, né? O que eu vou dar de garantia para recebimento desse meu crédito? Perfeito, não é melhor eu fazer um contrato bem melhor, através de um departamento jurídico elaborado? O que eu vou pegar de caução? Será que não é melhor eu fazer um seguro garantia, né, efetivamente desta venda, desta prestação de serviço? O que eu posso fazer para amarrar? Eu já posso dar algum veículo, pegar alguma máquina, qualquer coisa que seja que dê garantia. Não seria ótimo? Sim. Vamos analisar isso da melhor forma possível. Perfeito? Para que depois a gente não tenha que promover uma ação, né, de insolvência civil. Perfeito? E ficar aí, efetivamente, com sérios problemas no recebimento. Pessoal, não falta trabalho no direito. Não falta. Começar a advogar hoje tem trabalho. Tá? Agora a gente precisa ter a ideia de como transformar isso efetivamente em dinheiro, senão você só fica com trabalho. Dinheiro que é bom nada. Tá? Vamos lá. O pedido de declaração da insolvência pode ser formulado pelo próprio devedor ou pelo seu espólio, nos casos de pessoas físicas. Autoinsolvência, artigo 573, inciso 2 e 3, e 759 do Código de Processo Civil. Ou pelo devedor, quirografário, tá? 753, inciso 1, e, ou seja, aquele que não possui uma garantia vinculada ao pagamento da dívida. Pessoal, acabei de mencionar, tá? Aquele que não possui uma garantia vinculada. A gente não faz isso, né? Qualquer negócio que a gente vai fazer jurídico, eu tenho que vincular alguma garantia. Eu sempre vinculo alguma coisa. Pode ser a mais simples que for. Perfeito? Cara, o que você tem para dar de garantia aí? Fala aí para mim. Ah, você tem um carro, me dá o número do Renavan, me dá as características do carro. O que você tem? Ah, sei lá, eu tenho uma máquina. Dá a máquina.
Essa máquina tem nota fiscal, tem número de série, como é que está? Eu preciso vincular nesse contrato. E não vou dizer aqui que seja valor exorbitante, qualquer valor, mas qualquer coisa eu tenho que vincular a uma garantia. Perfeito? Senão fica efetivamente muito complicado isso, tá? Vamos lá. Quanto ao primeiro, trata-se de verdadeiro procedimento de jurisdição voluntária, pois não há contraditório quanto à fase de declaração de insolvência, ok? Aqui o pedido de declaração pode ser formulado pelo próprio devedor ou pelo seu espólio, tá? Nesse caso aqui, é jurisdição voluntária, né? É uma ação declaratória, tá? Declaratória é sempre jurisdição voluntária. Perfeito? Não há nem contraditório. Ele mesmo está se declarando insolvente. Perfeito? O próprio devedor, você imagina a pessoa que quer ser declarada insolvente civil. Efetivamente não tem dinheiro para nada, né? Aí você já fica numa... Ele mesmo está requerendo que ele seja declarado insolvente civil. Quanto à legitimidade de credores para requerer o pedido de insolvência, justifica-se a legitimidade do credor sem garantia. Pois caso esse possua garantia real, certamente o melhor caminho seria de penhorar a garantia e receber os valores em execução singular. Por isso que eu falo, se a gente faz um contrato aqui com uma garantia vinculada, você já entra executando, penhorando esse bem, tá? Recebendo esses valores aí numa execução. Então, neste primeiro caso aqui, nesse caso que, melhor dizendo, está mencionando o texto, tá? Está falando do credor sem garantia. Diferentemente que se tiver uma garantia vinculada, como eu acabei de mencionar, é só penhorar, executar o contrato, né? Penhorar a garantia e receber os valores em execução singular. Perguntinha para vocês. Nosso contrato de honorários, a gente pode efetivamente pedir uma garantia vinculada na nossa prestação de serviço ou não? Tem alguém aí? Eu acho que não, professor. Por quê? Por se tratar de um contrato de prestação de serviço. Não sei, eu acho que não. Acho que não. Porque é um contrato de prestação, você está prestando serviço. Agora, como que você vai pedir alguma coisa em troca caso ele não pague? Você não vai pedir nada em troca, você vai pedir uma garantia. Uma garantia. Sim, entendeu? Lógico que sim. Você faz um contrato, efetivamente, que você vai acompanhar aquela pessoa durante uma tramitação, sei lá, de uma obra, qualquer coisa que seja consultivo, vai prestar toda uma consultoria para ela aí num prazo de 18 meses. Perfeito? E aí ela diz o seguinte, a gente vai fechar um contrato da seguinte forma, doutor, fala, qual é? 30% de entrada no início, ok. 30% efetivamente no meio do contrato, ok, perfeito. E 40% ao final, ok. Já pensou você efetivamente estar no meio desse contrato e não recebe a parte do final do contrato que lhe deve, que inclusive é maior, 40%, você tem que ter alguma coisa efetivamente que vincule isso, alguma garantia, tá? Que seja um carro, que seja um mobiliário, qualquer coisa que tenha valor econômico. O direito só regula aquilo que tem valor econômico. Perfeito? Para que a gente possa aí ter uma segurança. Se não, ok, você vai para a linha do risco. Né? Você vai executar o contrato, a ação de execução, o juiz vai mandar fazer o quê? Nomeie esse bens a penhora. Se você já tiver uma garantia, você já nomeia o próprio bem, manda penhorar. Perfeito? Para receber os valores. Agora, se você não tem garantia nenhuma, meu amigo, você que vai ter que correr atrás. Tudo bem? Então, professor, muitas das vezes aqui eu já peço uma garantia antes. Então, o que você tem aí para me dar como garantia? Preciso de alguma garantia, vou trabalhar para você 1 ano, 1 ano e meio, 2,
e tem contrato que se perdura até mais, eu não tenho qualquer tipo de garantia, não quero ficar nas saudades, hein? E fica. Eu já cheguei a mencionar para vocês em sala de aula presencial. Eu gostaria hoje só de receber todos os processos que eu ganhei e não levei. Por isso que eu cheguei à conclusão, efetivamente, que quantidade não significa nada. Perfeito? E sim qualidade dos processos. Ter bons processos em mãos. Tá? E não quantidade. Eu só gostaria de receber nada mais, todos que eu ganhei e não levei. Eu abriria até mão, efetivamente, dos que eu tenho rodando, que eu tenho possibilidade de dos que eu tenho aqui arquivado. Né? Transforma tudo isso que é de crédito em dinheiro. Tá bom. Estaria mega feliz. Diga, Sandra Rimpo. Professor, então é justo quando, para uma ação trabalhista, o advogado cobra antes de entrar efetivamente com a ação? Mas você está pelo lado da empresa ou pelo lado do reclamante? Não, pelo lado do reclamante. Por exemplo, um advogado trabalhista, para entrar com aquela ação, ele fala assim, bom, eu quero um valor X para a gente poder entrar com essa ação. Isso é justo? É uma garantia para ele? É justíssimo. É que a maioria das pessoas na trabalhista acabam não fazendo isso. Perfeito? Mas é justíssimo isso. É justíssimo. Muitas das vezes faz o seguinte, olha, eu cobro 30%, mas para fazer a inicial eu cobro X valor, ok? Sendo que desse valor que você está me antecipando, tá? A gente vai abater dos 30%. Tudo bem para você? Ah, tudo bem. Perfeito. Contanto que eu faço aqui, Sandra, tendo em vista aí, né, o direito do trabalho, a gente também faz previdenciário, perfeito? No previdenciário, a gente cobra efetivamente 3 vezes. É a única área do direito que você consegue cobrar 3 vezes. Como assim, Marcos? Ok. Eu cobro um valor para fazer a inicial, perfeito? É um valor X. Não é muito, mas é um valor que se cobra para se fazer a inicial. Você cobra um percentual, ok? Efetivamente, quando se aposenta, no valor da aposentadoria, e você cobra um percentual de todos os atrasados, porque quando, né, se ele já teve um processo administrativo e teve aí negado o seu benefício, perfeito? Um percentual, efetivamente, sobre todos os atrasados. Ou seja, de uma única ação você faz 3 cobranças. Perfeito? Pela feitura da inicial, pelos atrasados e pela aposentadoria em si. Acabou. Tá? Não dá para se fazer tudo ad êxito. Tudo ad êxito é complicado, né? Tudo no combo, tudo no pacote é complicado. Portanto que às vezes chega a gente aqui, né? Fala, ô, doutor, tá tudo no combo, tá tudo no pacote? Como assim? É McDonald's? Não, escritório de advocacia. Não é bem assim. Tudo bem, Sandra? Sim, porque demora um tempo para tudo isso acontecer também, né? Então, é uma forma, inclusive, do escritório do advogado ter não ficar tão, não é mais ou menos assim, não é? Não ficar tanto no risco, vamos ser claros, Sandra, entendeu? Ficar tanto no risco, entendeu? De não receber nada, né? De não receber nada. Tá, então essa é a garantia, é uma parte da garantia, é uma garantia, né? De não Sim. ficar no risco. Não ficar no risco. E se a pessoa adotar esse de querer te dar um valor antecipado pela inicial, não há qualquer problemática, entendeu? É tudo isso. Agora, na prática, em especial direito do trabalho, isso é comum se fazer? Não é comum. Vai para os 30% e assim vai. Perfeito. Mas é possível fazer, já fiz várias vezes, não há qualquer problema. Perfeito, não há qualquer problema. Tudo bem? Ok, professor, obrigada. Agora, no civil, Sandra, né? Contanto que no direito civil, você vai entrar com a ação efetivamente
que é onde a gente vai bater aqui, né? Efetivamente, direito civil. Você vai entrar com a ação de execução e só vai ficar trabalhando no êxito? Numa ação de insolvência civil, você vai trabalhar pelo êxito? Aí é complicado, né? Porque caso não haja êxito, não tem nada para receber, né? Exatamente isso. Aí você toma o seu tempo. A grande problemática que nós temos hoje, todos sem exceção, é tempo. A gente não tem tempo para nada, nem para nós mais, né? Perfeito, estamos agora um pouquinho em stand-by por causa da pandemia, mas a gente não tem tempo para nada, tudo é muito corrido. Perfeito? Aí você vai ficar aí efetivamente disponibilizando o seu precioso tempo que você poderia estar estudando uma outra coisa, se dedicando a uma ação bem maior, que demandaria mais tempo, demandaria mais aprimoramento, perfeito? E que, com a certeza de um ganho maior, né? E você vai efetivamente ficar se dedicando aí a ações de execução, que talvez você não tenha direito nenhum. Então, tudo isso tem que ser analisado, entendeu? Quanto tempo isso vai me custar, né? Vai valer a pena, não vai? Perfeito. A gente sabe que num escritório de advocacia, o que mata nós advogados é prazo. Prazo, prazo, prazo. Estamos sempre em cima de prazo. Por quê? Se você tiver uma quantidade enorme de processos, vai ficar só fazendo prazo e não vai ter tempo para ficar se dedicando aí para inicial. E para fazer inicial, como eu disse lá para nós, precisa de toda uma análise, né, no início da aula. Se é uma ação de execução, se é monitória, se é uma ação de cobrança, quem que eu vou instruir, como é que eu vou proceder com essa ação, demanda tempo. Vocês fizeram aí meu trabalho 3 pecinhas, não demandou um tempo? Pesquisa, analisar, fazer, demanda tempo. Agora, você imagina isso em grande quantidade e com prazo nas costas. Você tem que ver se vale a pena, né? Tudo bem, Sandra? Sim, professor. Obrigada. Legitimidade passiva. Quanto à legitimidade passiva, no caso de insolvência requerida pelo devedor, a teor do artigo 759, podem ser pessoas físicas, sociedades simples, não empresárias, associações, entre outras. Podem ser inseridos no polo passivo sócios, caso não sejam solidários às dívidas das pessoas jurídicas. Então, efetivamente, se tiver aí mais pessoas que fizeram esse negócio jurídico, a gente pode ter aí, efetivamente, um polo passivo, ok? Várias pessoas no polo passivo. É importante notar aqui, eu só vou fazer uma observação, só um gancho, na verdade, tá? Quando a gente se forma em direito, perfeito, via de regra, né? A gente acaba montando um escritório pequeno, né? Com a pessoa que a gente ficou 5 anos trocando informações, teve um pouquinho mais de afinidade na faculdade. A regra é essa, tá? Perfeito? A maioria das vezes é isso que acontece. Só que nós não podemos nos esquecer, tá? Quando a gente fala aqui de legitimidade passiva, e eu estou fazendo um gancho, voltando, esta pessoa que efetivamente agora a gente vai assinar, vai ter uma procuração junto conosco, ela tem que ter as mesmas afinidades, entendeu? Porque se essa pessoa gastar demais, se essa pessoa se meter em dívida, se essa pessoa não pagar cliente, tá? Você estando efetivamente na procuração, você responde junto com ela. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Então, fora a parte da amizade, né? A gente tem que ver como é que essa pessoa efetivamente lida, né, com o dinheiro, qual que é a sua situação financeira, né? Por onde ela está, com que ela está envolvida. Temos que tomar cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo, aconteceu sexta-feira isso, hein? Dia 14 agora. Tivemos um problema com um escritório que eu estou processando, de advocacia, 3 advogados na procuração, 3 colegas. Um dos colegas levantou dinheiro, um alvará judicial,
não pagou o cliente e gastou o dinheiro consigo. Perfeito? Gastou o dinheiro consigo. Entrei no polo, né? Entrei com a ação, colocando no polo passivo os 3. Perfeito? Isso lá atrás, tá? Na sexta-feira lá eles tiveram execução, os 3 já teve processo de conhecimento, os 3 foram solidários entre si, perfeito? E esse que pegou o dinheiro, ele efetivamente é um insolvente, ele não tem mais, é o tipo do cara que ganha 50, gasta 200. Ele não tem mais como pagar. E os outros 2 responsáveis, os outros 2 me ligaram a semana passada e falaram, doutor, a gente vai ter que pagar, a dívida não é nossa, tendo em vista que teve o reconhecimento aí da solidariedade, perfeito? Vamos nós 2 pagar e encerrar esse processo. Mas quem levantou foi ele não passou o dinheiro nem para nós. Perfeito? Mas em decorrência aí da solidariedade, a gente tem que efetivar fazer o pagamento. Então, cuidado com isso, hein? É uma análise, principalmente para o pessoal aí, em especial para o pessoal do 8º, né? Ver com quem a gente vai se relacionar. Uma coisa é relação na faculdade acadêmica de amizade, aqui é uma relação profissional. Todas essas peculiaridades a gente tem que efetivamente analisar com muito carinho. Pessoal, vamos tomar um café? Pode ser? Falta pouquinho aqui. Posso tomar uma água? Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo ou não? Deixa eu ver quantos alunos meus estão aqui. 14, eu estou até que tem bastante gente. Por que vocês não falam comigo? É tão ruim ficar aqui falando para a tela e ninguém falar comigo. Me sinto muito triste. É ressaca, professor. Ninguém fala, né, Eliana? Fico pedindo aí para o pessoal interagir comigo. Graciliano não fala nada, Gustavo tal, Pedro Ratti, Samuel, então esqueceu de mim. Conversa mais, difícil, não? Estou só absorvendo, professor. Então tá bom. Beleza. Vou parar aqui.